Portugal é um país fascinante. Numa altura em que toda a gente diz que isto é uma coisa execrável, que isto é um horror, que eu acho que nós somos, de facto, criaturas fascinantes. Porque conseguimos coabitar com uma prática que não responde às necessidades reais, nem de crianças, nem de jovens, nem de adultos, nem de séniores, e conseguimos escrever e produzir as leis mais bonitas que se possa imaginar. Se alguns tiverem acesso ao preâmbulo da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, vocês vão ler um dos textos eternos da nossa literatura. A República, de 2 de maio de 2006, um grupo de trabalho que tentou estudar a avaliação da vida das crianças e jovens que viviam sob tutela das instituições, o texto escreve assim: a criança é um ser pleno, com direito a ser criança no tempo de ser criança, a ter um projeto de vida securizante, respeitador da continuidade das suas relações afetivas profundas. Foram os nossos deputados e deputadas que escreveram isto. Mas depois, quando temos um problema de regulação do poder paternal, por exemplo, uma coisa tão linear como uma regulação do poder paternal num tribunal de menores, que é feito expressamente para gerir os problemas das crianças e das famílias, por exemplo, na próxima segunda-feira vai ter início uma audiência na qual o pai não consegue ver o filho há 5 anos porque a mãe e a avó induziram na criança, que tinha 3 anos naquela altura: tu não tens pai, o teu pai abandonou-nos, aquele homem não é o teu pai. E de cada vez, que foi sempre durante estes 5 anos, que o pai tentou, junto da Segurança Social, junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, junto do Tribunal, um acordo com a mãe, não foi possível. Eu pergunto porquê? É assim, eu conheço por dentro e por fora. Não é de ouvir falar, é eu conheço por dentro e por fora. A avó até o ensinou a chamar pai ou avô. Isto chama-se a alienação da figura parental. É evidente que quando este miúdo crescer, daqui por 4 ou 5 anos, foge de casa e com sorte vai para a casa do pai, com muita sorte, se não for para a rua, para um bando qualquer, para espantar os fantasmas que aquelas senhoras perturbadas, porque eu não acredito que haja alguém que queira tão mal a uma criança. Porque as ideologias faliram. Todas faliram. Se um tribunal de menores em Lisboa, não é na aldeia de Vila Miséria de Cima, em Lisboa, leva 5 anos para resolver o conflito de uma criança que tinha 3 quando este conflito começou a ser gerido, e portanto já demorou mais de metade da vida daquela criança, então para que são os meus impostos? Mas como aquela criança, cujo problema eu conheço em detalhe, há algumas larguíssimas centenas neste país. E, no entanto, os nossos deputados escrevem maravilhosamente que a criança é um ser pleno, com direito a ser criança, no tempo de ser criança.
a ter um projeto de vida securizante, respeitador da continuidade das suas relações afetivas profundas. O desenvolvimento de um país mede-se pela forma como trata os mais vulneráveis dos seus cidadãos, os velhos, os deficientes e as crianças. Portanto, antes de votar, eu quero saber a que é que se comprometem o Ministro da Justiça, ou a Ministra, tanto lhe dá, não faço questão. Deixa eu dizer aqui. Para mim é indiferente. Por acaso, trabalhei ao mesmo... Não, eu nunca trabalhei no Ministério da Justiça, felizmente. Não, eu quero saber quem é. E o que é que já fez na vida. Está provado que ser filiado de um partido, seja qual for, não é condição nem necessária, nem suficiente para políticas que respondam às necessidades dos cidadãos. Então, que se entendam todos, que usem o método D'Hondt e que sejam escolhidos os melhores de nós que aceitem ser ministros numa altura em que a situação é duríssima. Que se responsabilizem com as medidas e com as ideias transmitidas. E que sejam responsáveis pelas atitudes e legislação e prática produzida. Porque a legislação, muito obrigada, não é preciso mexer mais na legislação. Tirando no Código Penal, porque isso há lá muitas coisas que agora, em 2007, foram introduzidas para responder ao processo de Casa Pia. Mas a gente sabe o que é. A gente sabe o que é. Queremos tanto tirar aquilo e pôr lá outra coisa. Porque quem o fez também eu soube porque é que estava a fazer. É sabido que os contextos de vida são determinantes no desenvolvimento psicossocial das crianças. De onde decorre a necessidade de políticas de intervenção? Educação, saúde, justiça, segurança social, que sejam preventivas de intervenção social e de proteção. Outra vez, uma citação do mesmo relatório. Como veem, desde 2006, que isto tudo está escrito, produzido e aprovado na Casa da Democracia. Porque, ao contrário do que a gente pensa, os deputados trabalham, na generalidade, muito. Há 2 ou 3 que não fazem nada. Mas esses já sabem quem são. Não pensei que sou eu que vou dizer. É só consultar o livro das sessões e ver os que lá vão. Porque os outros, nos grupos de trabalho, a Assembleia da República não é só plenário. Plenário é só para votações. Há notáveis grupos de trabalho que produzem coisas com cabeça, tronco e membros. O poder executivo é que não tem ou capacidade ou vontade política de dar forma àquilo que o poder legislativo institui. Eu tinha lá este relatório que por acaso nunca foi publicado. Eu sou uma privilegiada, porque fui à sessão plenária em que ele foi discutido e deram uma fotocópia. E era para ser publicado daí por um mês. Mas, entretanto, caiu um governo. E o governo seguinte já achou que não valia a pena publicá-lo. E, portanto, eu tenho uma fotocópia. Há mais pessoas que têm. Também lá estive. Há mais pessoas que têm. Mas, quando eu pergunto às deputadas que deram alma a este grupo de trabalho, e então, de que é que estamos à espera? O Presidente da Assembleia é o mesmo, portanto, não tem problema nenhum. Elas dizem, filha, mas neste país, quando muda um governo do mesmo partido, mudam mais coisas do que em Inglaterra, quando muda o Partido Trabalhista para o Partido Republicano. Ou vice-versa, porque nós não temos
uma administração pública profissionalizada. Temos uma administração pública partidarizada. E, portanto, temos que preencher os lugares de administração que na França ou na Inglaterra são de carreira. As pessoas têm que fazer um curso superior de administração para os desempenhar. E lembram-se do Yes Minister, do Sim Senhor Ministro, dos palermas. Desculpa. Os senhores ministros daquela série bem podiam mudar e dizer tontices que os diretores gerais não deixavam que se fizessem as tontices. E depois ele dizia, sim, senhor ministro. Sim, senhor ministro. Lembra, toda a gente se lembra um bocadinho daquela figura única daquele diretor-geral que basicamente mandava no Ministério ad eterno, e os ministros podiam ser uma parte folclórica, estilo Rainha de Inglaterra, que também representavam o seu poder. De onde, se eu me encontro nesta fase da minha vida, que é uma fase de esperança amargurada, não vou deixar cair os braços. Vou à luta. Eu já nasci assim, não vou mudar com esta idade, vou continuar a dizer o que penso, tendo a certeza que nem sempre tenho razão, mas digo aquilo de que estou convencida. E estou bem acompanhada em algumas das minhas convicções. O professor Gomes Pedro, não sei se vocês sabem quem é o único catedrático português de pediatria, é o homem do bebê 2000, escreveu, entre muitas outras obras, para um sentido de coerência na criança. E eu penso que com um Estado, eu não digo um governo, porque isso tem conotações partidárias. Não é o governo, é um Estado que atravessa uma crise de credibilidade atroz. Ele próprio não acredita nele próprio. Portanto, a sua fragilidade é total. Nós, os cidadãos que lhe dão o estatuto de ser Estado e de ser Estado moderno a partir do século XIX, e de ser Estado moderno, têm que começar a exigir organizadamente os seus direitos. E, portanto, não sei se alguém ouve, mas eu continuo a dizer aquilo que penso. Cada bebê, cada criança, baseia o seu sentido de coerência, a sua resiliência, este palavrão, a sua resiliência. Resiliência é um palavrão que herdamos das ciências biológicas e outras ciências exatas, e que quer dizer a capacidade de resistência e de adaptação de qualquer ser vivo a um meio que não lhe é favorável. E nós, humanos, somos os seres vivos talvez mais resilientes de toda a Terra, porque há gente que vive no Polo Norte, que vive no Equador, e, portanto, isto são processos de adaptação acompanhados de medidas de inteligência que encontram instrumentos para apoiar essa diversidade. Mas para que as nossas crianças, que nascem e crescem numa sociedade que está frágil de valores, em que a palavra dada deixou de fazer sentido, em que nas universidades se compram e vendem trabalhos de fim de curso em empresas que vivem exclusivamente de os fornecer a quem tem dinheiro. Ou, nas universidades, existem grupos de alunos que estão organizados para requisitar os livros mais recentes progressivamente entre o mesmo grupo, para que os colegas não tenham acesso a eles e só eles possam usar a relevante. Felizmente.
Eu sei. Na minha escola. Não preciso de ir lá.